Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que hora que você está assistindo esse vídeo, mas o importante é que você está assistindo. Eu sou o professor Justino, olha aqui o meu Instagram, @Prof. Justino, e eu vou hoje trabalhar com você um tema bastante específico. Vamos começar uma série de resolução de exercícios. São alguns pedidos que eu venho tendo por aí, e se você faz algum curso na área de educação, licenciatura e tem aquela disciplinazinha didática, então essa daqui vai para você testar, brincar um pouco, ver seus conhecimentos. Então eu vou resolvendo as questões e vou comentando, certo? Com base no texto do professor José Fuzzari, analise as informações a seguir sobre... vamos lá, hein? Então, seguindo a nossa lógica, quando eu vou fazendo uma questão, eu preciso trabalhar com a questão. Então, eu vou fazer igual se eu estivesse fazendo no papel. Analise as afirmações a seguir sobre o conceito atual de planejamento de ensino. Então, se você quiser conseguir fazer essa questão, obviamente você terá que ler o texto do professor Fuzzari e para entender o que ele vai falar sobre o conceito de planejamento de ensino, inclusive sobre a diferença que ele faz entre planejamento e plano. Mas vamos à questão, porque muitas vezes a questão, o próprio elaborar dela já te conduz ou te mostra uma resposta. Vamos ver o que a gente consegue fazer, hein? Então, vamos lá, sobre o conceito de planejamento. Deve ser um processo de reflexão filosófica, uma palavrinha, uma expressão-chave, preenchendo 3 requisitos básicos. Ser radical, cuidado, porque no nosso senso comum, tem um videozinho meu sobre senso comum aí no canal. No senso comum, nós pensamos em radical como uma pessoa que não aceita opinião diferente, que é violenta, mas a origem da palavra radical é isso aqui, ó, buscar a raiz, as origens, a base. Então, preenchendo 3 requisitos: ser radical, rigoroso, faz uso do método científico, não senso comum e não achismo, lembrando que escola é lugar de ciência, e conjunto. Então esses são os 3 elementos: ser radical, ser rigoroso e conjunto. Exige uma visão da totalidade na qual o fenômeno aparece. Olha, você vai ter que ler o texto do professor Fuzzari para saber isso, mas acredite em mim, tá? É exatamente isso que ele vai falar no texto dele, que quando nós estivermos pensando, nós professores, fazendo o nosso planejamento, nós devemos ser radicais, radicais no sentido de, peraí, como que eu desejo construir esta aula? Qual é o meu objetivo dessa aula? E eu preciso ir lá na origem disso. Rigoroso. A minha aula não pode ser achismo, a minha aula não pode ser o que eu ouvi, a minha aula tem que ser baseada em um método científico e tem que ser baseado em teoria concreta, leitura, estudo e conjunto, que exige uma visão de totalidade na qual o fenômeno aparece, que significa não pensar o que você está trabalhando em sala de aula de forma isolada, mas pensar de forma conjunta, que é como o Paulo Freire falava da uva, né? Não basta eu dizer que o vovô viu a uva, é importante eu dizer para que serve essa uva, quem produziu essa uva, como essa uva é comercializada e quem lucra com essa uva. Então não é só a uva, é o que cerca a uva e o sujeito. Claro que aí vai depender do trabalho que você estiver fazendo em sala de aula. Então, a princípio eu daria esse item como verdadeiro. Item 2, é acima de tudo. O que é acima de tudo? Volta lá no enunciado, planejamento de ensino. É acima de tudo uma atitude crítica do historiador. Do historiador. Porque eu sou historiador, né? E quando a gente fala em atitude crítica, isso é muito caro ao historiador. O que é uma atitude crítica? É pensar em refletir quando você está construindo uma aula, quando você está construindo um planejamento. Por quê? Para quê? Como? Diante do seu trabalho docente. Assim deve ser concebido
assumido e vivenciado no cotidiano da prática social docente. O que ele está falando isso? Que o professor ele deve fazer e falar. Que não deve existir uma distância entre o que se ensina e o que se faz. E que, acima de tudo, esse trabalho docente seja coerente com a minha vida e com aquilo que eu desejo realizar na minha prática social. É uma prática social ativa, é um planejamento ativo. Eu também daria, pelo texto, como verdadeiro. Envolve o preenchimento de plano de aula. Tudo que a gente odeia, né? A parte burocrática, mas tem que fazer, hein? Importante para deixar registrado, organizado. Não que isso seja a sua aula, mas isso também é importante. A realização de aspectos mais burocráticos, porém não se restringe a isso. Eu também daria verdadeiro, então eu diria que as alternativas 1, 2 e 3 estão verdadeiras. Beleza? Então vamos lá, finalizando a nossa sequência do professor Justino Resolve. Espero que tenham gostado. Beijo no coração. Você já sabe, se inscreve aqui, ó, no meu Instagram, @profjustino, e a gente se vê. Beijo no coração.